Conhecida como a Ferrovia do Diabo, ou ainda a Ferrovia da Morte, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é a história de um projeto ambicioso, que levou embora cerca de 6.000 vidas. Vidas que foram trocadas em nome do progresso. Nesse vídeo nós vamos mergulhar na saga da Ferrovia Madeira-Mamoré. Você vai descobrir a lenda por trás da sua construção, a geopolítica que a impulsionou e por que a tentativa de ligar a Amazônia ao comércio mundial através dos trilhos se tornou um dos capítulos mais letais da nossa história. Para entender a necessidade dessa ferrovia, precisamos falar sobre a borracha. No final do século XIX, com a Revolução Industrial na Europa e a explosão da indústria automobilística nos Estados Unidos, criou-se uma demanda insaciável por látex, e o Brasil na época era o detentor do monopólio das seringueiras, portanto vivia o auge do ciclo da borracha. Mas o problema logístico era gigante. A Bolívia, que também produzia látex, dependia dos rios Madeira e Mamoré para escoar sua produção até o Atlântico. Contudo, no meio do caminho, havia uma série de barreiras intransponíveis, e isso tornava a navegação perigosa e cara. A solução foi criar uma ferrovia que contornasse essas corredeiras, ligando o interior da Bolívia ao Brasil. E essa promessa de trem era simplesmente o centro do Acordo de Petrópolis, no qual o Brasil havia garantido o Acre em troca da obrigação de criar essa válvula de escoamento da produção da Bolívia. A tarefa de construir a ferrovia, que parecia impossível, foi assumida pelo empresário americano Percival Farquhar. Ele representava o consórcio que tinha os recursos, a ambição e a tecnologia necessárias para enfrentar o desafio amazônico. Pelo menos era isso que se esperava. O projeto era colossal. Era cerca de 366 quilômetros de trilho atravessando a selva virgem. O ceticismo que aquilo daria certo era tão grande que o famoso engenheiro Teodoro Sampaio havia tentado e falhado na sua empreitada décadas antes. Inclusive, para ter uma ideia do quão perigosas são essas viagens por aquela região, sabe-se que vários exploradores experientes já perderam suas vidas enquanto procuravam os segredos amazônicos. E por falar nisso, tem vídeos sobre esse tema no canal. O apelido trágico veio rapidamente. Os operários vieram de vários países. Haviam europeus, caribenhos, norte-americanos e também nordestinos brasileiros. Todos atraídos por uma promessa de altos salários e aventura. Mas o que encontraram por lá foi basicamente o inferno na terra. O clima tropical úmido proporcionava um ambiente quente e abafado, algo totalmente diferente do que os trabalhadores estrangeiros estavam acostumados, e diferente inclusive do que os brasileiros que foram para lá estavam habituados. As condições de moradia também eram precárias, assim como a alimentação. Mas o que complicava mais ainda eram as doenças. Malária, febre amarela, disenteria. O animal mais perigoso, por mais estranho que possa parecer, era o mosquito. Ele era o responsável pela maioria das baixas. As mortes aconteciam aos montes, tanto que a lenda popular dizia que para cada dormente na ferrovia havia um trabalhador morto. Os corpos eram enterrados em valas comuns e a taxa de mortalidade era tão alta que a obra se tornou um pesadelo logístico e humanitário, com Farquhar constantemente tendo que recrutar novos operários para substituir aqueles que haviam perecido. Não é à toa que as cidades vivem nas margens dos rios. A floresta densa é hostil, e isso faz com que o ambiente dos rios seja mais controlável. Após anos de luta e resistência contra a natureza, as doenças e a descrença, em 1912, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi finalmente inaugurada. Foi um triunfo da engenharia que silenciou os críticos e cumpriu o compromisso acordado no Tratado de Petrópolis. Mas o destino foi cruelmente sádico.
Pouco tempo depois da inauguração, a borracha amazônica enfrentou seu colapso. Sementes de seringueiras foram contrabandeadas para o Sudeste Asiático, e lá haviam se tornado vastas plantações. E era feito de uma forma diferente do que se fazia por aqui. Eram mais organizadas, mais eficientes e inclusive de melhor qualidade. Isso porque a extração feita aqui não era preparada para um esquema, entre aspas, industrial. Elas simplesmente estavam espalhadas pela floresta, de maneira natural, e muitas vezes longe uma das outras. Esse era um dos motivos que fazia o trabalho dos seringueiros ser tão complicado. Ele tinha que saber onde as árvores estavam, no meio de várias outras árvores. Com essa nova concorrente, o acesso ao látex ficou muito mais acessível, e o preço da borracha brasileira caiu. A ferrovia, construída a um preço de milhares de vidas e milhões de libras, perdeu rapidamente sua relevância econômica, e simplesmente a grandiosa obra, que deveria ser o pilar do desenvolvimento econômico da região, perdeu sua importância em menos de uma década. A madeira Mamoré ficou funcionando ainda por alguns anos. Durante a Segunda Guerra Mundial voltou a ser destaque por conta do transporte de borracha para os aliados. E em 1966 ela foi desativada pelo presidente Castelo Branco, que preferiu substituir a estrada de ferro por rodovias, finalizando assim o seu uso comercial. Hoje ela é um complexo de ruínas, preservando as locomotivas, pontes e estações abandonadas que contam essa história. O verdadeiro legado, no entanto, é humano. Milhares de trabalhadores, a maioria anônimos, de diversas nacionalidades, pagaram com a vida para que a obra fosse concluída. A história da madeira Mamoré mostra-se uma crítica brutal ao progresso buscado a qualquer custo. Um lembrete de que a ambição econômica, quando desmedida, pode levar a catástrofes humanitárias. Ela acabou não servindo para o que foi criada de fato, mas se tornou um marco enorme na história da Amazônia e um símbolo do sacrifício humano. Uma ferrovia que tinha como objetivo levar a borracha para o mundo, mas que ficou marcada como mais um daqueles momentos em que o Brasil perde o trem do desenvolvimento. E aí, você já conhece essa história? Conta aí nos comentários. Essa história, inclusive, virou um seriado que passava na TV aberta no início dos anos 2000. Ou até deixa sugestões de novos temas para os próximos vídeos. No mais, curta o vídeo, compartilhe nos seus grupos e até a próxima.